Sabe qual é o meu medo? Do Brasil simplesmente abrir a possibilidade do Maduro. Eu não duvido. Mas ele não faria isso por qual razão? Eu não acredito. Porque o Maduro não ia querer. Ele não é bobo. Exato! Mas exatamente. Ele quer ir pra Miami. Porque se ele vier, ele sabe que ele pode ser assassinado na rua a qualquer momento e vão demorar 10 anos para descobrir quem matou. De acordo com informações do jornal The Wall Street Journal, os Estados Unidos estão tentando negociar a concessão de uma espécie de perdão político ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca da sua saída do poder. O governo norte-americano cogita oferecer anistias e garantias de não perseguir Maduro nem os principais dirigentes de seu governo. Maduro descartou qualquer negociação com a líder opositora Maria Corina Machado, por sua vez. Segundo o ditador, Corina tem que se entregar à justiça para responder pelos seus crimes golpistas. E o Brasil, me pergunto eu, o governo brasileiro avisou ao regime da Venezuela que não vai reconhecer a eleição de Maduro sem que haja a publicação da porra das atas. Eu não aguento mais ler esta notícia, tá? De todas as urnas usadas na disputa. Segundo o jornal O Globo, mesmo que o Brasil não reconheça Maduro, não vai desreconhecer, né? Não vai romper com a Venezuela. O vínculo entre os países, no entanto, ficará estremecido. Ai. E vale lembrar também que o Lula ele deu uma declaração. Né? Que ele normalizou as coisas na Venezuela. Ele falou que a coisa lá está normal, que nós estamos fazendo disso a terceira guerra mundial. Os Estados Unidos quer negociar, né? Vamos negociar, nós não vamos te punir. Mas esse pessoal do governo esquece, professor Suano, que é um governo de saída. E que o governo de entrada é um governo, provavelmente, Donald Trump. Sim. É o mais provável. E é claro que, independentemente dos Estados Unidos serem um governo de entrada ou saída, dizer isso, quando o Moraes Maduro, ele diz que não, que quem tem que se entregar é a Maria Corina, ela tem que se entregar na justiça para responder pelos crimes de golpismo, ele já disse um não redundante e retumbante, não é? Pavinato, coisa bem curiosa, o governo Biden fez essa declaração porque ele está apostando em que a Kamala Harris possa ser eleita presidente dos Estados Unidos. Por isso que ele adotou essa medida de não, nós já reconhecemos a oposição, porque o centro Carter e mais a oposição apresentou dados efetivos. Na realidade, eles estão preocupados apenas em não chocar o povo americano para ver se eles conseguem a eleição da Kamala Harris. O Lula falou que ele não aceita dados do Instituto Carter porque ele prefere o Instituto Cartier. Pois é, aí você tem essa medida imaginando que a Kamala vai ser eleita. Eu não acredito, eu acho que a propensão do Trump ganhar e levar essas eleições é muito grande. Aí o Trump ele vai enrijecer. Aí ele vai botar realmente as cartas à mesa, não significando que ele vai fazer alguma intervenção, porque os Estados Unidos não vão intervir em hipótese alguma, os Estados Unidos vão preservar algo que é muito sagrado para eles, apesar de presidente... Petróleo? Não, também. O petróleo, mas eles têm uma reserva. Mas eles têm algo que norteia a condução da sua política externa como uma espécie de farol, uma política externa messiânica. É adotar o princípio da disseminação da democracia, a disseminação dos direitos humanos, mas eles sempre dizem que eles também disseminam a autodeterminação dos povos, porque a autodeterminação dos povos é um elemento de liberdade. Então eles ficam sempre nesse impasse, nesse dilema, a gente intervém ou não intervém. Na Venezuela eles não vão intervir, porque eles vão ter que lidar com dois outros atores que são muito pesados, então eles vão tentar negociar. Aí é que cai o peso para nós brasileiros. Aí você encontra este senhor, que hoje governa o Brasil, que o que ele falou, você praticamente definiu tudo. Ele diz assim, nós não só reconheceremos se tiver a ata entregue. A ata já era para ter sido entregue há um bom tempo. O que eles vão dizer? A ata não pode ser entregue porque um ataque hacker patrocinado pelo Elon Musk propiciou que as urnas que nós temos são essas apenas. O próprio governo brasileiro disse que não vai querer uma nova eleição na Venezuela. Significa o quê? Eles vão ter que considerar o percentual como ata justificada, o percentual que o governo disse que conseguiu salvar do ataque hacker. Isso é uma brincadeira.
Pode. Olha, Suano, eu acho que você teve até uma análise positiva com relação ao governo americano nesse momento, porque o que eu vejo é o seguinte, só sendo o governo Biden simplesmente para abrir concessões e querer negociar com o ditador. Não se negocia. O Biden até falou que se o Hugo Chávez quiser, ele pode ir para os Estados Unidos. Pois é. Brincadeira, vamos falar que é fake news. É simplesmente inacreditável. Não se negocia com ditador, não se negocia com terrorista. Não é? Isso para os Estados Unidos sempre foi muito consolidado, não é? Principalmente nesse tipo de ação, nesse tipo de situação como está a Venezuela nesse momento. Então, acho inacreditável inacreditável não, né? Já esperado, na verdade, com relação ao próprio governo Biden. Mas o que eu vejo com relação a essas negociações é que, na verdade, é para manter o sistema tal qual ele esteve se mantendo ao longo de todos esses anos, porque nós sabemos que não vai ter negociação nenhuma. O Maduro já chegou nesse nível de loucura que ele não vai deixar o poder, ele vai continuar perseguindo. Enquanto isso, o governo brasileiro simplesmente normalizou essa situação de perseguição, da não liberdade. Sabe por quê? Porque quando você normaliza o que está acontecendo lá na Venezuela, você quer também fazer com que a população normalize o que acontece aqui no Brasil e normalize também avanços realmente antidemocráticos em nosso país. Então, nós sim precisamos estar atentos e preocupados com o posicionamento do governo brasileiro, normalizando o que acontece na Venezuela. Deixa eu fazer uma consideração. Olha, vocês lembram que eu disse nos outros encontros que com a Fátima, saída com Pave Fátima. A saída. Um beijo para a dona Fátima, Pavinato, minha mãe. Mas continua. Que a solução passava pela anistia. Por incrível que pareça, era a forma deles negociarem para eles tentarem verificar a entrega do poder para a oposição. O Lula já gritou sem anistia. Mas era a única maneira. Anistia. Os Estados Unidos, Pavinato, estão apontando para isso também, porque eles sabem que o Maduro, como a Dani falou, jamais vai entregar. Ele não tem como entregar. A única solução seria se eles conseguissem convencer as Forças Armadas a romperem com o Maduro, garantindo às Forças Armadas o mesmo poder que elas têm. E aí precisa negociar com a Índia e com a China, com a China e com a Rússia, para dizer que os dois vão preservar os seus investimentos ali. Aí, qual é a solução então? A mesma solução que foi oferecida por Bashar al-Assad na Síria e foi oferecida pela Rússia. O que a Rússia ofereceu para Bashar al-Assad? Tudo bem, você faz uma reunião com todos os segmentos, faz um governo transitório com participação proporcional e eu garanto que você receberá asilo político aqui em Moscou. Foi o que a Rússia ofereceu para tentar, de alguma maneira, ter uma solução para a Síria, já que, pela autodeterminação dos povos, ninguém vai invadir. Pela questão dos direitos humanos, todo mundo quer invadir. Sabe qual é o meu medo? Do Brasil simplesmente abrir a possibilidade do Maduro. Eu não duvido. Mas ele não faria isso por qual razão? Eu não acredito. Porque o Maduro não ia querer. Ele não é bobo. Exato! Mas exatamente. Ele quer ir pra Miami, porque ele sabe que ele pode morrer aqui na rua. Eu quero viver em Miami. Mas pode. Não, é que ele ainda vira ministro não, aqui. É porque aqui, se ele vier, ele sabe que ele pode ser assassinado na rua a qualquer momento e vão demorar 10 anos para descobrir quem matou. Então, por isso ele não vem para cá. Agora, para a Rússia ele vai. Tudo que não presta, acaba a Rússia recebendo lá. Recebeu o Snowden, que é um bestalhão. Recebeu não sei quem. E vai recebendo. Muito provavelmente essa seria a saída. Vai ter resultado? Não acredito que vai ter. Vai continuar a mesma coisa e o Brasil vai passar a mão na cabeça desse cidadão. Ô, Pavinato, a Maria Corina Machado, no perfil dela aqui do X, né, tá conclamando uma nova manifestação para esse sábado, agora dia 17, mas não só na Venezuela. O que ela está pedindo é que no mundo inteiro haja concentrações a favor da oposição que venceu a eleição na Venezuela. Então seria uma oportunidade, por exemplo, dos venezuelanos que estão aqui no Brasil se concentrarem, por exemplo, na Avenida Paulista neste sábado, com o apoio de outros brasileiros, por que não? Para que a manifestação ganhe corpo no mundo inteiro. Agora, sabe que eu sonho é abrir assim o The Wall Street Journal. Ele é assim, de acordo com os Estados Unidos, de acordo com o jornal, eu abri o jornal, ele é assim,
Os Estados Unidos estão tentando negociar uma espécie de perdão político a Alexandre de Moraes. Ah, como eu seria feliz, hein, Geisiane? Pois o que a gente estava debatendo aqui desde a semana passada, né, sobre a estratégia que a oposição estava tomando lá, né, estava tentando ali ser amigável e tal para conseguir tirar o Maduro do poder, né, uma vez que ele é um ditador e ele tem toda a força armada ali, sim, é um golpe de Estado porque ele tem todo o braço coercitivo a favor dele, ou seja, ele tem toda a força armada a favor dele, e a Maria continua nessa pegada, né, tentando convocar manifestação e tal, e só para deixar claro, essa ata que a gente fala toda semana que o governo brasileiro está esperando é a ata, na verdade, do Maduro. Ela quer com selo lá do Maduro, um documento oficial do Maduro. Ou seja, a gente está esperando... com bicotinho. A gente está esperando um documento oficial de um ditador. Exatamente. É basicamente isso. A gente está esperando a ata que confirme a eleição do Maduro, e não coisa contrária. É isso que estava na nota do Brasil, a nota do Brasil com o México. Brasil, México, Colômbia. Ele que ata que confirma que o Maduro ganhou. México. Porque México. Desde que teve ali os resultados, na semana passada, o Luiz Arthur Nogueira até trouxe pra gente. A Maria deixou pública na conta dela do X os documentos, ali a ata e tal. Quem quiser acessar é só entrar lá na conta dela, tá lá, todos os documentos falando a respeito das eleições. O que o Brasil tá esperando é um documento de um ditador. E aí é aquilo, você não negocia com o comunista. O comunista, ele nunca quer sentar com você pra tomar um chá às 5 da tarde e deliberar. Ele quer ou que você apoie ele integralmente ou te eliminar. Só tem essas duas opções. E se você não se opõe a isso, se você parte das mesmas premissas que ele, se você quer ou eliminar ou que concorde integralmente com você. Não existe democracia nessa conversa. Então, assim, além de vergonhoso, é extremamente preocupante para o brasileiro que o presidente, no momento, fique em silêncio não, porque ele já falou, mas que ele deu uma de boba, ele tá dando uma de Lula sem braço, ele tá fingindo que nada tá acontecendo. Então, assim, é bastante preocupante pro Brasil. Se o Lula falar, ele abre precedente pra gente questionar aqui dentro, a gente sabe, né, é crime de opinião questionar dentro desse país, e se ele continua em silêncio, ele tá apoiando descaradamente um cara que é estuprador, um cara que é traficante, enfim, um cara que é assassino. Então é extremamente preocupante pro brasileiro ter o governo Lula no poder. Mas eu sempre me pergunto, o que esse governo pode dizer? Ele está de mãos atadas, meus queridos. O que ele pode? Ele vai acusar a Venezuela de intimidar a oposição através de ações judiciais, como fez a União Europeia, já que o governo Lula criou um órgão de governo dentro da AGU para intimidar o opositor que tem opinião que é contrária do governo. Eu tenho processo desse órgão, que é a AGU, a Secretaria Nacional de Defesa da Democracia, da Semidemocracia, ou da democracia relativa, que serve para encher de processo as pessoas que falam que contundentemente contra o governo. O que o Brasil vai condenar a Venezuela? Que está prendendo opositor político acusado de golpismo e terrorismo? Pois é. Sem dar garantias do devido processo legal? Que é uma garantia prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48, não é de ontem. O que o Brasil vai falar? Que ele exige, para que uma eleição seja válida, que cada urna mostre quanto de voto cada candidato recebeu? Imagina. O que o Brasil pode fazer, gente? O Brasil não pode fazer nada, ele se complica. Ele se complica.